que a gente possa se conversar mesmo. E aí, para isso, a gente vai montar uma mesa aqui, né? E aí, gostaria de já começar a convidar as pessoas para essa mesa. Gostaria de chamar a Mariluce aqui para compor a mesa, por favor. Uma salva de palmas. Vou chamar o reitor também. Vou chamar todo mundo. Gostaria de chamar o João, nosso reitor, para compor a mesa. No centro. Gostaria de chamar outro professor João também para compor a mesa, por favor. Gostaria de chamar a professora Leide também para compor a mesa. A outra Leide, né, estudante Leide do DA de Arquivologia. E temos o Ícaro do DCE, que está atrasado, mas ele vai chegar e, quando ele chegar, a gente vai convidar ele para se incorporar à mesa também, né? Então, a gente pensou uma metodologia de início, né? Começar ouvindo as pessoas, né? Ouvir aí o professor João, né? Sobre isso, sobre como que a reitoria avalia, né? Do que foi o produto dos processos de construção. Oi, isso. Aí seria importante, né, começar ouvindo um pouquinho o João sobre isso tudo, como foi o processo, a necessidade na conjuntura, né, o papel que a UFBA cumpre na conjuntura também, e o papel que esse observatório cumpre na conjuntura, né. Acho que é muito importante que a gente saia daqui também pensando aí 2019 já, como que a gente vai conseguir dar esses passos conjuntamente, né. E aí depois vou passar para a Mariluce, e para o outro professor João também, né, João Augusto, para a gente falar um pouquinho sobre a data simbólica do dia de hoje, né? Hoje é dia 13 de dezembro, para quem não sabe, faz 50 anos do AI-5, né? E acho que seria muito importante que a gente pudesse debater um pouquinho sobre, inclusive trazerem aí alguns elementos históricos para contribuir com o debate, né? E aí depois eu vou passar a fala para a Leide, que é da comissão, para ela apresentar até então um pouquinho os trabalhos da comissão, como que foi e tal. E a gente vai abrir para o plenário para a gente se conversar também sobre esses processos. Então, a metodologia é essa. E aí a gente vai cronometrar aqui 15 minutinhos para cada. Para João, Mariluce e João Augusto, de início. Boa tarde. Eu vou ser rebelde, Bruna. Também, às vezes, de vez em quando, tem direito de ser rebelde, né? Todo mundo é rebelde comigo, né? Eu vou ser rebelde. Então, veja, primeiro, eu acho fundamental, né, que a reitoria seja chamada para estar aqui, nesse momento, e para abrir mesmo os trabalhos, porque isso tem um significado fundamental, ou seja, não está se criando uma comissão de direitos humanos, ou um observatório de direitos humanos, à revelia da reitoria, contra a reitoria, né? Mas, ao contrário, com a reitoria, no momento em que nós sabemos que a universidade está ameaçada, que o nosso combate às formas de discriminação, exclusão, pode estar ameaçado por ações externas e internas, e por isso mesmo, esse gesto, a primeira vez que foi proposto, foi imediatamente acolhido, ou seja, nós colocamos toda a nossa disposição, toda a gestão, ao lado dos estudantes, ao lado dos técnicos, ao lado dos docentes, para que a gente tenha no observatório um dos instrumentos, não é o único, mas um dos instrumentos para defender essa ideia mesmo de um espaço democrático, que é esse espaço que coincide com a universidade pública, gratuita, inclusiva, e aí inclusivo precisa ser reforçado nesse sentido, né, e de qualidade, né? Ou seja,
A rebeldia está no fato de que vou abrir e vou sair. Ou seja, rebeldemente eu vou ficar representado por Marilúcia nesse próximo. Marilúcia Moura vai estar representando. Eu estou hoje um daqueles dias anômalos, atípicos, extraordinários, onde várias pautas estão coincidindo. Daqui a pouco vamos ter aqui a presença de Stedley, Luz Marina, Marizélia, Rosane, discutindo esperançar, né, e resistir, né, exatamente algo que vai ao encontro de um observatório de direitos humanos, ou seja, a ideia de que a universidade é espaço de ativismo. O que nós vamos estar defendendo hoje é formas distintas de ativismo, não apenas um ativismo interno, uma militância dos nossos segmentos, mas nós vamos estar defendendo a ideia de que o ativismo é fundamental à vida da sociedade e à comunicação desse espaço aqui da reitoria, por exemplo, com a sociedade. Então, esse aqui não é só um espaço. O que é uma universidade? Como é que a universidade se comunica com a sociedade aqui nesse espaço? Às vezes dando diplomas. Não é de desdenhar isso, ao contrário, é fundamental. Essa terminalidade de oferecer um diploma, todos nós sabemos a emoção, a alegria dos familiares, muitos deles entrando pela primeira vez na universidade, quando recebem um diploma. É uma forma extraordinária de comunicação, de ampliação de direitos. Veja, a gente está, na verdade, ao conferir um diploma, a universidade está realizando uma das funções básicas pensadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa de propiciar uma educação nos mais diversos níveis. Essa é uma forma de comunicação. Mas outra forma de comunicação é garantir toda a militância em defesa dos direitos. É interessante, é quase uma metalinguagem, é direitos sobre direitos. A universidade é aquele lugar que reflete sobre a importância de nos mobilizarmos para defender direitos. Ela amplia e defende direitos. Por isso, é fundamental que a militância esteja presente, a defesa do ativismo esteja presente entre todos nós, né? Então, eu queria registrar esse momento, que eu acho muito importante, sobretudo pelos tempos que virão, pelas ameaças presentes, algumas delas muito claras, e nós vamos precisar estar com todos esses instrumentos em sintonia para resistir e esperançar, sem dúvida alguma. Então, nesse sentido, a minha rebeldia, né, a rebeldia é dizer, estou com vocês e estou representado aqui na mesa por Marilúcia, né, que está muito bem representado. Eu acho melhor do que eu... Fica entre nós, mas não conte para ela não, que ela vai ficar muito vaidosa. Estou muito bem representado, né? Exatamente porque essa é, digamos assim, é uma equipe que tem história, né? Aliás, só uma observação, eu tenho uma das minhas vaidades, tenho muitas, mas tem uma que é fundamental, é de saber escolher, né? Então, eu só posso estar orgulhoso de uma equipe que tem uma Cássia, por exemplo, que tem uma Elizabeth, ou seja, nesse sentido, nós estamos extremamente unidos, né, em comunhão, né, e Marilúcia, aqui, da mesma forma, me representa. Bom trabalho, boa construção, podem contar com a reitoria, né, e vamos tentar fazer com que esse observatório seja fortalecido, favorecido com os recursos institucionais, porque ele não é uma dimensão externa à UFBA. Nós pretendemos que ele encontre na nossa organização um lugar permanente. Essa é uma tarefa que a gente faz junto, né? Ou seja, ele não é organizado fora, e nós temos que encontrar um desenho institucional em que ele possa se beneficiar desse amparo da reitoria e possa também, é claro, amparar nossas lutas futuras. Cumpriu o tempo? Está vendo? Então, rebelde, mas não tanto. Obrigado a vocês. Obrigada, João. Bom, gente, eu vou passar a palavra agora para o professor João Augusto e para a Marilúcia, e gostaria que vocês se apresentassem, né? Enfim, vocês estão aqui devido a uma trajetória toda de luta, né? Nesse dia tão simbólico, então acho que seria muito importante que vocês se apresentassem para o plenário também. Bom, gente, boa tarde. Quero saudar os
companheiros aqui, companheiros, aliás, só, né? Companheiros da mesa, companheiros do plenário e companheiras. E quero dizer que a presença do reitor numa solenidade, num evento como esse, é realmente muito importante. Simboliza bastante a respeito do compromisso da universidade com o tema que está sendo colocado, e muito boa hora. Acredito que a gente vai precisar de um observatório, e muito mais do que um observatório, de uma expansão, de um aumento muito grande da quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, não só para observar, mas também para reagir. Porque, de fato, a coisa é muito grave, a situação é muito grave, nós vamos ter que nos organizar. Cada vez mais vai ser importante o trabalho coletivo. Estou vendo aqui o pessoal vendo o celular, todo mundo olhando o celular, etc. Isso, para mim, vai ter que acabar. O celular, numa hora dessa, não é o prioritário, não. O prioritário é a gente ver o que vai fazer coletivamente para impedir que isso está acontecendo. Eu, por exemplo, nem uso o celular. Sou tão rebelde ao ponto de não usar o celular. Mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir bastante sobre essa questão do quanto o celular, o WhatsApp, que poderia ser uma coisa que nos ajudasse bastante, serviu a todo esse retrocesso que a gente está vivendo hoje, com as fake news, etc. Impossível da gente reagir, porque quem está impondo a gente é tão grande que é difícil individualmente a gente reagir a isso. Então é preciso a gente ter entender esse momento como um outro momento que a gente está vivendo. A coisa é muito grave mesmo. Há pouco tempo a turma do Bolsonaro e os latino-americanos de direita fizeram uma reunião aí em Foz do Iguaçu a semana passada. A palavra em Foz do Iguaçu não foi vamos lutar contra, vamos eliminar, principalmente os comunistas. A palavra é eliminar os comunistas. Bom, e todo mundo mais que for simpatizante, depois vão as mães dos simpatizantes, os pais dos simpatizantes, os amigos dos simpatizantes, e aí vai. A coisa, nós que vivemos aqui, Maria Lúcia sabe muito bem, viveu, sentiu muito mais do que eu até, toda essa situação. A coisa é grave ao ponto de nós estarmos aqui numa reunião como essa, sem saber se aqui tem algumas pessoas nos observando, para poder nos denunciar. Entendeu? É muito provável que tenha já aqui, entendeu? Então, é complicado a situação de você estar numa sala de aula e seu colega poder ser uma pessoa que vai lhe denunciar, e essa denúncia pode levar à sua morte. Então, a situação é nesse ponto, a gente tem que ter essa consciência, e para mim o observatório pode cumprir muito bem esse papel, primeiro de chamar atenção para a gravidade do momento, depois para fazer de fato os levantamentos e organizar a técnica de observar tudo isso, e observar para ampliar. Nós não vamos poder mais estar nessa linha de estar brigando por coisas pequenas. Nós temos que estar entendendo que nós temos uma frente ampla contra o fascismo. Não sei se vocês sabem, a Declaração de Direitos Humanos, Direitos do Homem, que foi feita em 49, 10 de dezembro de 49, ela foi feita muito por conta de que a situação que foi vivida naquilo que levou à Segunda Guerra Mundial foi uma coisa que a humanidade nunca tinha visto. Se vocês tiverem Netflix, vejam um filme que tem na Netflix sobre os campos de concentração do nazismo. Que é uma das coisas que você tem que ver e depois isolar aquilo, porque senão você não vai conseguir dormir com a loucura que era aquilo. Por exemplo, o Hitler, quando ele foi invadir a União Soviética, a ordem que ele deu aos soldados dele foi o seguinte: os soviéticos não são gente, são insetos, vocês têm que pisar em cima, façam o pior que vocês puderem sobre eles, porque nós temos que acabar o comunismo. Entendeu? Então, matou judeu, matou eslavo, matou negro, matou cigano, matou homossexuais, mas, essencialmente, a história do Hitler é essa: ampliar o território alemão para fazer aquele espaço vital, quer dizer, que é o espaço para que a Alemanha, que seria o Reich de 1000 anos, né, pudesse sobreviver, e os outros que morressem de fome. Quando ele entrou na Rússia, em 41, 22 de junho de 41, começou a invasão da Rússia, a orientação dele era o seguinte: vamos pegar todos os alimentos da Rússia e transferir para a Alemanha para os russos morrerem de fome. Então, o que aconteceu na Declaração de Direitos do Homem é que é uma reação que, inclusive, serviu para alimentar as constituições dos países todos que estavam envolvidos na luta contra o nazismo, depois, foi de colocar as tais cláusulas pétreas nas constituições. São cláusulas que não podem ser rompidas, a não ser que você tenha uma outra constituição para ser feita. E aqui no Brasil, a primeira coisa que foi feita foi isso, foi romper a cláusula pétrea, que dá direito à presunção de inocência, que colocou Lula na cadeia, e o presidente da República faz uma afirmação no dia da posse que Lula vai apodrecer na prisão. Então, essa é a situação que a gente está vivendo, é muito grave mesmo, podem ter certeza. Hoje eu estou vivendo um
informação, estive vendo uma informação aí no 247, dada pelo Alex Sonic, que é muito surpreendente. Eu vivi o dia, estava no dia, me lembro do dia do AI-5, dia 13 de dezembro de 68. Eu ia entrar na universidade em 69, estava fazendo pré-vestibular, estava no Central, no Colégio Central. O Alex Sonic diz agora o seguinte, que no dia 13 de dezembro de 68, o jornal Correio da Manhã, que era o jornal mais avançado que existia no Brasil, na época, colocou na manchete o seguinte: acabou a ditadura militar. Entendeu? Acabou a ditadura militar. Então, para eles, o fato do Congresso brasileiro ter votado contra a ditadura tem impedido a cassação do Rubem Moreira Alves, né? Márcio Moreira Alves, que foi um deputado que fez um discurso que os militares não gostaram e impuseram a cassação dele, e o Congresso não cassou. O Supremo julgou José Dirceu e julgou também Vladimir Palmeira num habeas corpus a respeito de Ibiúna, do Congresso de Ibiúna, né, que foi todo mundo preso, julgou favoravelmente a Zé Dirceu e a Vladimir Palmeira no dia 13. Devia ter sido dia 12, porque dia 13 o jornal deu isso. Então o jornal disse assim: a ditadura acabou. Quando foi meio-dia do dia 13, Costa Silva reuniu os ministros e o Gami Silva, que era o truculentíssimo ministro da Justiça, editou o AI-5 de noite, 10h30 da noite, saiu o AI-5. O AI-5 dava todos os poderes ao presidente. O presidente podia prender, o presidente podia tomar os bens, o presidente podia fechar o Congresso, o presidente acabou com o Supremo, e por aí vai, num dia só. Então você veja bem a fragilidade da gente, a gente com a luta, evoluindo, passeata na rua, tudo, mas chegou um determinado dia que o jornal disse que a ditadura acabou, quando chegou de noite a ditadura recomeçou de forma truculenta. E matou tanta gente, inclusive o que talvez vocês queiram ouvir aqui de mim, que é o Anísio Teixeira, que eu me dediquei bastante ao estudo da obra de Anísio e da circunstância da morte dele em particular. Que agora vai sair um livro em que eu mostro que Anísio Teixeira não morreu naquele acidente que dizem que ele morreu lá no elevador. Não digo ainda, não provo ainda que ele foi assassinado, tem os indícios disso, e eu mostro os indícios. A investigação foi para ser feita pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que continua fazendo um bom trabalho. É muito provável que Bolsonaro vai acabar com ela logo no primeiro dia, mas até no governo Temer ela fez um trabalho muito bom, inclusive está levando à frente a investigação, que foi solicitada oficialmente pela PUB. A PUB levou à frente isso e a comissão aceitou fazer a investigação para descobrir de fato os detalhes da morte de Anísio. Anísio morreu certamente, eu não posso provar. O que eu provei certamente foi que ele não morreu na queda. Mas eu tenho convicção, pelo que eu tenho de informações, não de provas, porque inclusive a aeronáutica queimou tudo, queimou os documentos, de que ele morreu na aeronáutica. Ele foi torturado e morreu na aeronáutica, e eles simularam a queda no fosso do elevador. Inclusive, nesse mesmo dia que o corpo dele foi encontrado e foi levado para o Instituto Médico Legal, morreu também um oficial da aeronáutica, que eu hoje tenho dúvida se foi um suicídio mesmo, se também ele foi suicidado, né? Se jogaram ele de um prédio lá. Eu sei que o oficial era um oficial que tinha problema com o regime militar. Então, os dois corpos entraram no necrotério na mesma hora. E eles trocaram o cadáver de Anísio pelo do oficial. Botaram a etiqueta que identificava o cadáver de Anísio no cadáver do oficial. É muito provável que eles iam enterrar Anísio como se fosse um oficial, e o resto ficava por conta aí de apagar com o tempo. E, por sorte, foi descoberto, por sorte, algumas pessoas que, inclusive, me deram declarações, a Frane Coutinho, etc., a Frane Coutinho é que é o responsável por ter acabado com essa farsa. Porque ele, que foi um médico baiano e foi depois um grande nome da Academia de Letras, dos maiores críticos literários do Brasil, ele me disse isso, disse que Anísio Teixeira foi sequestrado, é a convicção dele, foi sequestrado no trajeto que ia da Fundação Getúlio Vargas para a casa de Aurélio Buarque de Holanda, para onde ele ia almoçar, foi levado para a aeronáutica e torturado na aeronáutica, e depois o cadáver foi levado para a casa do Aurélio. Então, esse cadáver foi trocado. O oficial era um oficial da Marinha, que é muito difícil encontrar as informações detalhadas, mas é muito provável que ele tenha sido também assassinado para poder trocarem o cadáver dele pelo de Anísio. E por aí é bom dizer a vocês que em termos numéricos, foram perseguidas mais pessoas na área militar do que na área civil depois do golpe militar.
Então, não imaginem que o Exército, que a Aeronáutica, que estão em paz, não. Eles têm lá disputas internas. Mas hoje eu tenho informações, inclusive informações diretas para mim, de que eu tome cuidado, que, na verdade, as decisões deles são tomadas lá, democraticamente, dentro do alto comando, e se houver empate, e quem decide é o chefe do alto comando, e tomar essa decisão, a decisão é cumprida, os outros têm que apoiar, o tal centralismo democrático, que a gente diz, eles usam lá. Então, hoje nós temos uma situação em que quem está mandando são as Forças Armadas. Mandam no STF, disseram que vão fazer o governo Bolsonaro atendendo ao que a Justiça decidir, só que o que a Justiça vai decidir é o que eles querem, porque eles têm um assessor direto para o presidente do STF. Então, o recado que veio para mim é o seguinte: não continue com essa busca a respeito de Anísio Teixeira, porque os militares não querem, de forma nenhuma, aparecer como matando um Anísio Teixeira. Porque se mata um militante político, que participou de luta armada e tudo mais, tem toda a desculpa de dizer que foi num enfrentamento e tal. Quando é um Anísio Teixeira, que nem foi preso político, nem foi de partido político, você matar um homem desse é um escândalo inominável. Então, eles mandaram o recado. O meu livro está aqui na editora da UFA, tem 3 meses, já na editora, e eu espero que no ano que vem a gente tenha um livro com os detalhes a respeito dessa situação. Então, bom, é mais um fato. O Anísio Teixeira tantas vezes sentou nessa mesa aqui, com o reitor Edgar Santos, de quem ele era muito amigo, e, de certa forma, é parte da UFBA, né, também. Dizem que toda essa ação que o Edgar Santos fez aqui na Bahia a respeito da área de artes, né, para dar tanta ênfase, com tanto acerto, a área de artes foi a opinião de Anísio, foi discutido com Anísio para fazer isso. Então, eu acho que venho somar, então, com vocês e me colocar à disposição para participar desse trabalho, e fazendo votos de que a gente possa fazer com que, institucionalmente, a UFBA, o reitor já colocou compromisso, o Conselho Universitário também, venha a chancelar esse trabalho que vocês estão, em boa ordem, iniciando. E estou à disposição para qualquer coisa que vocês desejarem. Obrigado. Olá. Você pediu que eu me apresentasse. Eu sou Moura, sou professora da FACOM, reintegrada à UFBA em 2016, 40 anos depois de ter sido demitida. E sou assessora de divulgação científica, comunicação e divulgação científica do reitor da UFBA. Eu queria cumprimentar as pessoas da mesa, a Bruna, da UEB, e participante ativíssima da Comissão de Aprofundamento dos Estudos aí do Observatório de Direitos Humanos da UFBA, João, com seus estudos ótimos para nos resgatar a verdade sobre a morte de Anísio Teixeira. E só para lhe dar uma certa esperança, tem um embaixador, esqueço o nome dele agora, que foi reconhecido que a morte dele, foi reconhecida semana passada, a morte dele, na verdade, daqui a pouco eu lhe digo o nome dele, foi um assassinato político e não simplesmente uma morte por acaso. E na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos foi entregue a documentação reconhecendo isso no dia 3 de dezembro. Né? Cumprimentar aqui as nossas companheiras do ICI, do Instituto de Ciência da Informação, professora... Leide Klebe, aqui do Instituto de Ciências da Informação. Bom, eu agradeço à Comissão de Aprofundamento do Observatório de Direitos Humanos, que foi formada na congregação do Instituto de Ciências da Informação, em maio passado, por esse convite para estar aqui. E, ao mesmo tempo, eu estou representando aqui o reitor nessa conversa que temos tido nas últimas semanas sobre a formação deste observatório. Né? Falei várias vezes na última semana com a Bruna e a Raquel do DCE
para tornar realidade esse nosso encontro aqui, fundamental a construção do Observatório de Direitos Humanos. E eu vou começar a minha fala hoje, então, boa tarde a todos, espero que essa conversa traga novas contribuições para a formatação e para a formulação desse observatório, né? E eu quero começar a minha fala hoje, quando nós estamos assinalando os 50 anos, né, da baixa, né, da edição do Ato Institucional número 5, esse AI-5 que inaugurou a mais destrutiva etapa de violência institucional e generalizada do Estado brasileiro, tomado pela ditadura de 1964 a 1985, com um pequeno relato. É um relato de caráter pessoal, mas, ao mesmo tempo, faz parte da construção de nossa memória coletiva, sem o que impossível se torna resgatar a história e interrogar o passado para que possamos, em bases verdadeiras, projetar o futuro. Eu penso que os testemunhos pessoais, eles são parte fundamental ao se pôr, esses testemunhos pessoais, ao se pôr na luta contra o esquecimento, eles têm um caráter propriamente político. Por isso que, às vezes, mesmo contra a nossa vontade, é preciso não calar, é preciso falar mesmo das memórias pessoais. E aí eu queria contar para vocês que na segunda e terça-feira da semana passada, dias 3 e 4 de dezembro, eu estava em Brasília no primeiro Encontro Nacional de Familiares, promovido pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Primeiro encontro promovido pela comissão, não o primeiro encontro dos familiares, que se reúnem com certa frequência desde o começo dos anos 90, né? E principalmente incrementando isso a partir do governo Fernando Henrique Cardoso e dos trabalhos do José Gregóri, nesta tentativa, né, de identificar efetivamente os mortos e desaparecidos políticos do Brasil desta ditadura do século XX. O objetivo das mais de 150 pessoas ali reunidas, familiares de 65 mortos ou desaparecidos em decorrência de ação violenta da ditadura, e só para lembrar, 440 mortos ou desaparecidos oficialmente conhecidos, a par de muitos milhares sequer nomeados, em especial camponeses mortos nas lutas das ligas camponesas, em grande parte, e índios, que foram dizimados de uma maneira brutal durante a ditadura. Mas o objetivo ali era, além de discutir e recomendar ações à comissão para aprofundar os trabalhos de localização e identificação de restos mortais de vítimas da ditadura, defender a existência dessa própria comissão, um órgão de Estado alocado no Ministério de Direitos Humanos, um órgão claramente sob ameaça quando se transforma no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a ser comandado pela pastora Damares Alves, que deseja ver meninas tratadas como princesas, entre aspas, naturalmente, e mulheres estimuladas por uma bolsa de pequeno valor financeiro a dar prosseguimento a uma eventual gravidez resultante da violência extrema, abjeta de um estupro. Nós vivemos realmente tempos assustadores e atordoantes. Nesse encontro em Brasília, e eis o que de mais pessoal lhes conto aqui hoje, recebi a correção do atestado de óbito de meu companheiro, Gildo Macedo Lacerda, 45 anos depois de seu assassinato, nos seguintes termos. Espera aí só um pouco. Gildo Macedo Lacerda, brasileiro, solteiro, estudante universitário, nascido em 8 de julho de 1949, no município de Tuiutaba, Minas Gerais. Aí vem a filiação e tal. Faleceu no dia 28 de outubro de 1973, na cidade de Recife, Pernambuco, em razão de morte não natural, violenta,
causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1975. Quer dizer, é muitos anos depois que se reconhece, né, que, na verdade, houve um assassinato. Os restos mortais não foram devolvidos ainda à família, mas há um atestado de óbito que registra inequivocamente a tortura como meio de eliminação de adversários políticos adotada pelo Estado brasileiro. É disso que nós estamos falando quando falamos da necessidade de rever o atestado de óbito do Anísio Teixeira, né, depois visto qual é a razão mesmo, a causa de morte. No final desse encontro, nós divulgamos uma carta sintética. Espera aí. Vamos para cá. Eu vou ler uma carta sintética que nós, os familiares, fizemos, apenas para finalizar essa parte da minha fala. Essa carta pública diz o seguinte: estou perdendo aqui meus documentos. Só um pouquinho. O telefone está ruim de abrir aqui nesta sala. Abriu. Nós, familiares de pessoas mortas e desaparecidas, vítimas da repressão política da ditadura militar brasileira, 1964 a 1985, presentes no primeiro Encontro Nacional de Familiares promovido em Brasília, Distrito Federal, pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída pela Lei 9.140/95, portanto, no governo de Fernando Henrique Cardoso, reunidos com membros e colaboradores e colaboradoras dessa comissão, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2018, vimos a público reiterar o nosso direito inalienável de conhecer as circunstâncias de desaparecimento e morte de nossos entes queridos e de receber os restos mortais que ainda não foram localizados para sepultamento digno. Reivindicar a efetiva implementação das 29 recomendações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, publicado em 10 de dezembro de 2014. Reafirmar a necessidade de preservação de todos os arquivos relativos ao período da ditadura militar, bem como a reconstituição de autos e de procedimentos eventualmente destruídos ou de qualquer modo extraviados. Demandar políticas públicas de implementação e manutenção de espaços e marcos de memória relativos às ações de repressão da ditadura militar e de resistência à violência e ao arbítrio daquele período. Defender de maneira intransigente a continuidade dos trabalhos em termos plenos e a autonomia da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, requerer a realização anual, a partir de 2019, de encontros nacionais de familiares nos moldes do presente evento. Nesses termos, reafirmamos o compromisso com a luta de nossos antepassados pela defesa da justiça social, da liberdade e da democracia. Brasília, 4 de dezembro de 2018. Fim desta parte. 13 de dezembro de 1968. O pequeno quadrado da Prisão do Tempo no Jornal do Brasil, que era então um dos mais importantes jornais. Tá ruim? Alô, alô? Dizia: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima, 38 graus em Brasília. Mínima, 5 graus nas Laranjeiras. Laranjeiras era o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde estava o governador. Era metafórica, claro, na impossibilidade de dizer os fatos reais. O AI-5, elaborado por um jurista,
professor catedrático da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, reitor por 2 vezes da Universidade de São Paulo, a USP, o então ministro da Justiça e futuro embaixador Luiz Antônio da Gama e Silva, 1913 a 1979, é talvez o mais violento instrumento jurídico contra as liberdades civis já elaborado em nosso país desde a abolição formal da escravidão e a proclamação da República. É ferramenta brutal, radicalmente anticivilizatória, com pretensão a instrumento legal. Vou deixar ao próximo evento neste salão, dentro de poucas horas, maiores considerações a respeito do AI-5. Entretanto, qualquer um de vocês pode ler na Wikipedia, ou Wikipédia, a depender de como prefiram. No final de 1968, diante do avanço dos movimentos sociais, entre eles o estudantil, dos avanços dos movimentos de esquerda e atuação de organizações revolucionárias de esquerda contra a ditadura militar, Gama e Silva foi o redator e locutor do ato institucional número 5, baixado na tarde de 13 de dezembro de 1968. O ato, que fechava temporariamente o Congresso Nacional, autorizava o presidente da República a cassar mandatos e suspender direitos políticos, suspendia indefinidamente o habeas corpus e adotava uma série de outras medidas repressivas. Eu, como João, estava então me preparando para o vestibular. Já era militante do movimento estudantil e entraria na universidade no começo de 1969, dentro deste clima, que era um pouco menos dramático naquele momento na Bahia do que, por exemplo, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte e em Brasília. Em abril de 1969, a Wikipedia deve ter sido redigida por alguém de São Paulo, por isso dá mais força às ocorrências de São Paulo, né? Em abril de 1969, o governo do presidente Costa e Silva publicou uma lista de professores da USP que deveriam ser aposentados compulsoriamente com fundamento no AI-5. A inspiração deste ato foi atribuída ao ministro, que listou professores com ideias esquerdistas ou simplesmente desafetos pessoais. A propósito, o relatório da Comissão da Verdade da USP é um documento de extremo valor ao nomear, inclusive, conseguiu nomear todos aqueles que operaram dentro da universidade com delações, denúncias, trabalhando em prol da ditadura e contra as liberdades. A lista incluiu pessoas com notável prestígio acadêmico, como os professores da Faculdade de Filosofia Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Otávio Ianni, o diretor do Departamento de Bioquímica Isaías Rau, o físico Mário Schemberg e Paul Singer, do Departamento de Economia. O vice-reitor e substituto de Gama e Silva na reitoria, naquele momento, professor Hélio Lourenço de Oliveira, também foi incluído na lista após protestar contra a existência dessa lista. Alguns professores se exilaram e assumiram posições importantes em universidades do exterior, etc., etc. Então, hoje, 13 de dezembro, não dá para esquecer o que foi este ato realmente de sufocamento radical de tudo que a gente podia ser possível avançar ali naqueles anos de 1966 a 1968, enquanto combatíamos de formas diversas a ditadura militar. Mas eu gostaria de lembrar aqui que neste dezembro também, no dia 10, assinalamos uma outra data importante com sinal positivo. Começam as comemorações pelos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na página da ONU, nos é dito que a Declaração Universal chega aos 70 anos com uma oportunidade de enfatizar as importantes conquistas do documento das Nações Unidas e lembrar o mundo de que os direitos humanos de milhões ainda estão sendo violados diariamente. Na página da Unesco em português, nos é lembrado que a Declaração Universal dos Direitos Humanos incorpora
o eterno anseio da humanidade pela liberdade, justiça e dignidade. Não é o produto de uma única cultura ou tradição, mas uma base comum para todos os indivíduos levarem uma vida plena e para todos os povos e todas as nações viverem em paz. Este ano celebramos os 70 anos desde que as nações do mundo se reuniram para definir esse conjunto abrangente de direitos que são inerentes, inalienáveis e universais à humanidade. E aí eles registram algo que repercute fundamentalmente aqui para nós no Brasil, que infelizmente, mais uma vez no nosso tempo, os direitos humanos estão sob ameaça. Em todo o mundo, vemos quão facilmente eles podem ser deixados de lado por estereótipos desumanizadores e pelo surgimento de discursos intolerantes. Conflito, extremismo violento e desastres naturais podem causar o caos, minando os direitos dos mais vulneráveis da sociedade. As tecnologias emergentes, particularmente a inteligência artificial, também representam um perigo potencial se não forem desenvolvidas com total respeito pelos direitos humanos. Mas creio que é mais que tempo de mirar diretamente agora o projeto de instituição do Observatório de Direitos Humanos da UFBA, que, acalentada pela gestão do reitor João Carlos Salles, já há algum tempo, ganha corpo por meio da proposta apresentada pela Comissão de Aprofundamento formada no ICI, a que aderiram representantes de instituições como o DCE, a UEB, o Diretório Acadêmico de Arquivologia e outros companheiros e instituições. Esse observatório está posto na proposta do seu artigo 1º, do seu regimento, que ele é um órgão autônomo, apartidário, sem fins lucrativos, vinculado ao gabinete da reitoria. Está posto no artigo 2, que tem como missão proporcionar um espaço de reflexão e intervenção no sentido de ampliar as discussões e ações dos direitos humanos na UFBA. A UFBA, já nos assegurou o reitor João Carlos Salles, terá efetivamente seu observatório de direitos humanos nesse tempo em que é preciso resistir. A UFBA vai instituí-lo no momento em que a universidade pública tem sua existência ameaçada no Brasil, no quadro de um cenário político traçado por um governo de extrema-direita que assumirá em janeiro e que, ao ultraneoliberalismo na economia, associa promessas de perseguição aos movimentos sociais e aos partidos de esquerda, retrocessos anunciados no campo dos direitos fundamentais da população e dos direitos humanos em geral, extremo conservadorismo na ingerência sobre os costumes na sociedade brasileira e o obscurantismo na gestão da educação e da cultura. A UFBA vai instituir o observatório num cenário em que, por outro lado, será necessariamente o da resistência aos ataques que certamente virão. Há que se resistir. E esta universidade pode acolher este observatório, pode criá-lo, porque ele tem completa afinidade com esta UFBA do tempo presente, está conforme o seu espírito, está de acordo com os esforços de sua reitoria pela recuperação de, como tem tantas vezes repetido o reitor, da aura trincada da universidade brasileira, de sua sacralidade tão singular. Está de acordo com sua natureza de lugar de diversidade, de diálogo, de argumentação, de colaboração e convergência, ainda que em seu espaço haja confrontos, competição e gestos autoritários, zonas sombrias. Vamos todos, é o convite geral que estamos fazendo aqui, pesquisar, refletir e agir, intervir, trabalhar, no sentido de ampliar os esforços que já foram feitos no passado pela Comissão da Verdade da UFBA e mirando de modo mais amplo toda sorte de violação de direitos humanos que possam ser perpetrados no espaço da universidade e também se manifestando contra a violação dos direitos humanos na sociedade em geral. Eu queria, para concluir, dizer uma frase para vocês, mas como sempre essas frases que rodam na internet, a gente não tem certeza da real autoria.
Mas eu andei perguntando para uma filósofa, minha amiga, se a frase era mesmo de Deleuze ou não. E se ele não disse exatamente assim, ele disse algo assim num comentário sobre uma obra de Spinoza. O que ele disse foi: o poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria, como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. Então, o recado que eu deixo aqui para a nossa discussão é: vamos resistir e vamos batalhar muito para manter nossa alegria. Quando eu estava presa, eu dizia: o que eu não quero perder é a minha capacidade de resistir e de viver. Foi difícil por um tempo, mas, enfim, dá para levar isso a sério e a fundo e adiante. Obrigada, Marilúcia. Obrigada, João Augusto. É muito importante, né, a gente poder ter esse relato hoje. E eu vou passar agora para a professora Leide, do ICI, que foi integrante da comissão, para ela dar um relato sobre os produtos, como que a gente trabalhou, o que a gente produziu. E para a Leide, do DA de Arquivo, fazer uma saudação, se apresentar também, se colocar, né, enquanto DA. Você não, mas ainda pode. Não, eu esqueci, porque eu pensei que vocês me conhecessem. Mas eu sou João Augusto Rocha, sou professor aposentado da Escola Politécnica há pouco tempo e participei da Comissão da Verdade da UFBA. Pronto, apresentado, João. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leide Mota, eu sou presidente do Diretório Acadêmico de Arquivologia da UFBA. Né? E foi lá no nosso instituto, como Mariluz falou, que tudo começou, né? No dia 5 de maio, nós fizemos um café arquivístico, um evento que a gente faz mensalmente. E aí, nesse café, convidamos o professor João Augusto, que fez parte da Comissão da Verdade, Leandro Coutinho, que também, na época, foi membro da Comissão da Verdade. Tivemos presente também a representante das residências, Leide Araújo. Foi um momento em que a universidade estava passando por vários ataques, né, em relação aos direitos humanos, e aí nós sentamos para discutir essas violências, né? E aí, nesse dia, com todo o apoio da nossa diretora, e o Denise Novo, nós criamos um documento, a partir desse café arquivístico, criamos um documento, levamos para a comissão, para a congregação, e a congregação aprovou esse documento, e aí criou a comissão que deu início aos trabalhos da criação do Observatório de Direitos Humanos. Então, foi exatamente nessa data que tudo começou. E aí nós demos trabalhos durante o período de 7 meses, a comissão trabalhou, e não foi proposital, coincidentemente, quando nós terminamos o relatório, né, dos trabalhos da Comissão da Verdade, e apresentamos novamente à congregação para que fosse aprovado, foi exatamente no dia 10 de dezembro, onde faria 70 anos da Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos. Então, tudo está se pondo ao nosso favor, né? E aí, nesse meio, esse período, nós estivemos aqui na reitoria, conversamos com o nosso reitor, o professor João, que deu todo o apoio, né? E abraçou essa causa, e juntos, trabalhamos em conjunto, nós da comissão, Marilúcia, né? E estamos aqui para apresentar para vocês. Eu vou passar a palavra para a professora Leide Kleber, que vai falar um pouco mais sobre os trabalhos da comissão. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes. Como já foi dito, eu sou professora do Instituto de Ciência da Informação, e a minha fala aqui hoje é uma fala de representação. Não estou falando enquanto indivíduo, mas em nome da comissão
de aprofundamento que foi criada no Instituto de Ciência da Informação, como já foi dito, pela congregação no dia 24 de maio de 2018, com a finalidade de aprofundar essa proposta, né, de criação do Observatório de Direitos Humanos que surgiu, como o Leide bem colocou, nesse evento no Café Arquivístico da UFBA. De maio a dezembro, né, do corrente ano, essa comissão ela foi formada por discentes, docentes, e que atuou no sentido de construir, através de reuniões periódicas, e bem como meios de atividades abertas à comunidade, uma concepção de observatório de direitos humanos que tentasse responder esses anseios da instituição acerca da temática dos direitos humanos. Então, a proposta que a gente vai apresentar aqui de forma breve para vocês, ela se configura como uma reivindicação histórica da comunidade da UFBA. A gente entende que, enquanto marco, que enquanto ponto institucional, ela surgiu nesse evento no ICI, mas ela faz parte, né, a longos prazos, né, eras e décadas, em que alguns setores da instituição, sobretudo o movimento estudantil, né, que lutam para que a UFBA seja um espaço, né, realmente de democracia, um espaço de respeito às diversidades, e que, de forma permanente, essa discussão dos direitos humanos ela possa ser encabeçada, direcionada e conduzida. A justificativa que essa comissão se baseia, né, para formular esse observatório se dá, sobretudo, né, por conta das reivindicações históricas que têm sido feitas por vários movimentos, não só na Bahia, mas no Brasil, sobre memória, verdade e justiça. É importante ressaltar, como aqui já foi dito, que nossa história está marcada por vários golpes de Estado. E eu ainda gostaria de salientar não só golpes de Estado, mas também por várias agressões aos direitos humanos, no sentido de não reconhecer a humanidade das pessoas, né? A gente traz os golpes de Estado, principalmente da ditadura civil-militar, como uma questão, né, pós-república, mas entendendo que desde a Constituição, né, desde o início do que se pensa no Brasil, Brasil colônia e império, a gente nega os direitos, né, de vários indivíduos e a estarem presentes nesses espaços. Então, entendemos que, principalmente tendo em vista que os trabalhos e resultados da Comissão Milton Santos de Verdade e Justiça não deram conta de trazer à tona a maioria dessas memórias, né, desse período, principalmente do período da ditadura civil-militar, se torna extremamente oportuno que a UFBA crie um observatório de direitos humanos, né, para além de retomar os trabalhos dessa comissão, mas também fomentar discussões e ações sobre essa temática no contexto atual, como já foi dito, né, pelas outras pessoas presentes aqui na mesa. Cabe salientar que essa comissão, né, a Comissão Milton Santos de Memória e Verdade, no seu relatório final, intitulado Golpe Civil-Militar de 1964 na UFBA, rompendo o silêncio de Estado e reduzindo o espaço da negação, recomendou à instituição a criação de um organismo permanente vinculado à reitoria para dar sequência aos trabalhos iniciados por esse colegiado. E por entender que uma das formas mais cruéis de se apagar a autoestima de um povo é deixar que sua cultura se perca, seja esquecida, nós acreditamos que os trabalhos dessa comissão, a partir da construção de novas narrativas de memória, aqui abordados, podem auxiliar na construção e no fortalecimento de identidades pessoais, de grupos e de nações, principalmente por afirmar que o direito à cidadania, né, deve ser garantido, né, e que os fatos ocorridos que não foram benéficos e que não foram privilegiados pela história tradicional possam ser evitados no futuro e possam ser contados como forma de aprendizado. Nesse sentido, entendemos que a discussão sobre a criação de um observatório de direitos humanos não é nova, né? Reforçamos como o movimento estudantil já vem se debruçando sobre essa bandeira há algum tempo. E como essa pauta foi potencializada pela comissão que eu abordei de Milton Santos de Memória e Verdade, o intuito
né, desse referido organismo que a gente traz aqui hoje é também servir como uma ferramenta de resistência a essas violações, principalmente dentro do contexto da UFBA. A gente coloca principalmente dentro do contexto da UFBA, mas também por entender que as pessoas que aqui estão fazem parte de uma sociedade, de uma comunidade mais ampla, que abrange as famílias, as pessoas envolvidas e todos aqueles e aquelas que, de certa forma, né, sofreram por conta dessas violações. Então, entendemos que essa comissão ela foi formada, e agora eu vou citar de forma nominal, aprovada por aclamação na congregação do Instituto de Ciência da Informação. Foi formada por discentes e docentes, né? Dentre eles, Bruna Souza Jacob, Derek Warwick de Souza, professor da instituição, professora Ivana Aparecida Borges Lins, Leandro Coutinho, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e ex-membro da Comissão Milton Santos de Memória e Verdade, a Leide Mota Andrade, né, presidente do Diretório de Arquivologia, eu, professora Leide Kleber Rodrigues da Silva, e o professor Rodrigo Fortes Ávila, com o objetivo de aprofundar essa proposta, né, até o final do ano corrente e ser enviada aos órgãos superiores da UFBA. Durante o período de trabalho dessa comissão, ela atuou no sentido de apresentar à reitoria e à comunidade da UFBA uma proposta de trabalho, né, que englobasse um regimento interno, um organograma, que é o qual a gente está apresentando aqui para vocês, com a ideia de observatório da qual nós idealizamos, e também um relatório final, né, a ser apresentado sobre as atividades desta instituição. Nós também gostaríamos de ressaltar que, mesmo ainda com a proposta inacabada, foi enviada à reitoria algumas demandas desde o dia 4 de setembro do corrente ano, e essas demandas foram prontamente aceitas, né, e acatadas pelo atual reitor, o professor João Carlos Salles, entendendo que essa ideia deveria ser realmente encaminhada formalmente à reitoria. Então, depois de meses de debate, né, e formulações, a Comissão de Aprofundamento apresentou, compreendendo a importância, né, da constituição de um organismo que atenda os anseios da comunidade da UFBA, a temática de direitos humanos, uma ampla interdisciplinar concepção de observatório. O ODH UFBA ele vai representar, a proposta que ele represente a concretização dessa reivindicação histórica da comunidade da UFBA, a retomada dos trabalhos da Comissão Milton Santos de Memória e Verdade e o aprofundamento dessas discussões e ações referentes aos direitos humanos. Uma das demais questões que colocamos é que esse observatório não pode se resumir a apenas uma política universitária ou uma atividade de extensão, até porque acreditamos que a médio e a longo prazo, sobretudo para que a sua existência não dependa necessariamente da vontade política dos próximos reitorados, que esse organismo seja um organismo permanente. Um organismo permanente vinculado administrativamente ao gabinete da reitoria. E, enquanto Instituto de Ciência da Informação, nós acreditamos que esse espaço ele pode contribuir para ser a função de um laboratório de práticas arquivísticas, historiográficas, e contribuir para a formação, também dos alunos e alunas do nosso Instituto, História e áreas afins. Nesse momento, eu gostaria de falar um pouco para vocês de um dos documentos que a gente elaborou, que é o próprio regimento interno. Como a professora bem colocou, o nosso regimento ele tem a missão de proporcionar um espaço de reflexão e intervenção, no sentido de ampliar as discussões e ações de direitos humanos no contexto da UFBA. E ele terá como princípio os seguintes, terá alicerçado como princípios os seguintes itens. O compromisso com a afirmação e defesa dos direitos humanos, respaldado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O compromisso com a construção e fortalecimento de ferramentas que promovam o respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais na UFBA.
a responsabilidade com a produção de pensamento crítico sobre a temática dos direitos humanos, alicerçadas em bases eticamente responsáveis, a autonomia de pensamento em relação a interesses particulares de grupos ou instituições, e o respeito ao direito humano fundamental, que consideramos que é o acesso à informação. O ODH ele também pretende ter como objetivos dar sequência aos trabalhos iniciados pela Comissão Milton Santos de Memória e Verdade, produzir estudos técnicos com o objetivo de subsidiar a formulação de recomendações para que a UFBA adote medidas de superação dos eventuais resquícios da ditadura civil-militar ainda presente em sua estrutura, bem como a elaboração de políticas de direitos humanos para a UFBA, organizar campanhas e debates públicos sobre a temática dos direitos humanos, fomentar a temática dos direitos humanos nas atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e extensão, receber denúncias de violações dos direitos humanos na UFBA, acompanhar em conjunto com a Ouvidoria Geral denúncias de violações de direitos humanos, atuar no encaminhamento às redes de apoio à UFBA, seja hospitalar, jurídico, social e psicológica, para as pessoas e seus familiares em situação de violência, promover em conjunto com a Ouvidoria Geral ações educativas de prevenção a violações dos direitos humanos e de respeito às diversidades, né, gênero, raça, etnia, sexualidade, regionalidades e geração, e promover, em conjunto com a Ouvidoria Geral, uma política de educação de direitos humanos às pessoas em situação de agressoras também. E, por fim, entendemos que, como objetivo, criar um fluxo de informação estruturado com o objetivo de socializar as produções e ações do ODH com a comunidade da UFBA. Para isso, esse órgão pretende ter como estrutura composta por duas instâncias principais, né, a coordenação geral e o conselho gestor, entendendo a coordenação geral como órgão responsável. Esse órgão responsável por cuidar e por gerir atribuições que vão desde ações executivas, financeiras e estruturais, mas, sobretudo, uma coordenação estudantil e uma coordenação de arquivo e memória. O Conselho Gestor, formado por essa coordenação, mais o Diretório Central de Estudantes, residências universitárias, a PROAI, a PROESTE, a APUB, a ASUFBA, a Ouvidoria Geral e ex-membros da Comissão Milton Santos de Memória e Verdade, para, assim, propor como comissões internas de trabalho, uma comissão de Memória, Verdade e Reparação, uma comissão de acompanhamento das violações dos direitos humanos e uma comissão de pesquisa, ensino e extensão. Também entendemos e ressaltamos nesse regimento que, dentro desse conselho gestor, formado por várias instituições, nós propomos a criação de um fórum de direitos humanos na UFBA como uma atividade permanente a ser realizada trimestralmente e formada por todos os segmentos organizados da universidade, um fórum propositivo que vai debater com todas as pessoas que tenham interesse as pautas defendidas pelo ODH. Nesse sentido, eu encerro a fala da comissão e passo a palavra para a Bruna, para que a gente possa participar de um debate aqui de falas para a construção desse espaço. Obrigada, Leide. Obrigada a todo mundo que contribuiu aqui nessa mesa. Eu vou abrir a palavra para a gente, para o plenário, enfim. E antes eu queria registrar algumas presenças importantes aqui de Cássia, que acabou de sair pela PROAI, do DCE, na pessoa de Neto, da SUFBA, na pessoa de Bonfim, da UEB, nas pessoas de Rony e Carol, que estão aqui, do Centro Acadêmico de Gênero e Diversidade, na pessoa de Leide, do nosso colegiado de gênero, na pessoa de Maíse também. E outras presenças também, se quiserem ser registradas, estamos aqui à disposição. E eu vou abrir para as pessoas, para as entidades, dar suas colaborações também. Quem quiser fazer inscrição, levanta o dedinho. João já está inscrito. E aí eu queria pedir para quem quiser se inscrever, levantar o dedinho e já ficar aqui para falar aqui, naquele microfone aqui do ladinho, tá bom? E aí são 3 minutos de fala e eu estou contando.
Isso. Sim, agora a gente tem um tempinho, né? São 15 para as 4. Aí eu acho que até 15 para as 5 a gente fecha tudo e libera, porque tem uma outra atividade às 17 aqui, que estamos todas e todos convidados também, inclusive. João, 3 minutos, bora lá. Alô, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é João Dantas, eu sou coordenador de um dos movimentos de moradia, Movimento Sem Teto de Democracia e Luta, e estou participando aqui por ter recebido o convite de um velho amigo que eu conheci quando cheguei em 79 aqui. Era um militante estudantil que estava na luta, na rua contra a ditadura, que era o meu parceiro, João Carlos Salles. Então, eu compareci aqui porque, dado a gravidade da situação que nós estamos vivendo, eu que sou anistiado político, fui anistiado pela Comissão Nacional de Anistia, pelo crime da ditadura, por uma demissão imotivada no polo petroquímico de vários companheiros e companheiras que fizeram uma história e que, infelizmente, o atual governador está rasgando essa história. O governador Ruiz Costa rasga essa história ao colocar a polícia militar na Assembleia Legislativa para retirar direitos, ou seja, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos. Isso, quando a gente fez aquela luta histórica, a gente não pensava em chegar a essa situação que nós chegamos, com um governo que foi eleito com uma propaganda, uma perspectiva democrática e popular. Infelizmente, nós estamos hoje aqui para criticar, para denunciar esse governo. Ao mesmo tempo, o que nos preocupa é que um presidente eleito, como já foi falado aqui pelo professor, com um processo onde as fake news produzidas por setores que ajudaram a ganhar, inclusive, o Trump nos Estados Unidos, a disseminação das fake news para convencer as religiões fundamentalistas de que essa é a perspectiva para um setor que votou, porque estava esgotado de um sistema político e partidário que já não acreditava mais, e nós vemos a implementação de um governo que propõe tipificar como organização terrorista os movimentos de luta pela terra e pela moradia. Então, é muito grave, muito preocupante para nós que atuamos no movimento social. 3 minutos. Portanto, achamos muito importante a constituição desse observatório. É um parceiro, uma ferramenta importante para a gente denunciar os abusos contra os direitos humanos, contra os lutadores sociais. Nós vamos prosseguir na nossa luta, não vamos baixar nossa guarda, vamos denunciar esse governo que, além de já aparecer todo o processo de corrupção, é mais do que isso. É um governo de viés autoritário, ultraliberal, que vai vender as nossas riquezas nacionais, como a Petrobras, a Eletrobras e outras. Por isso é fundamental a chamada do professor para constituirmos
uma frente democrática, com toda a esquerda, a centro-esquerda, todos aqueles que têm apreço pela democracia. Temos que construir uma frente democrática para enfrentar o fascismo e voltar, pelo viés da democracia, a constituir a soberania nacional. Então é importante, fundamental, o saldo, como muito importante, a constituição desse observatório, que o MST-BDL quer fazer parte, quer dialogar com vocês, que nós vamos estar fazendo ações para chamar a atenção da população sobre esse governo, que é ilegítimo, é um governo despótico, é um governo que visa aniquilar com a esquerda, com direitos humanos e com o que houve de avanço societário nesse período. Obrigada. É Matheus? Isso. Matheus, são 3 minutos, aí estamos tendo tolerância, não vamos cortar ninguém, mas bora se até o tempo. Só antes de você começar, eu queria perguntar da lista de presença que está passando. Aí, cadê? Está com quem a lista de presença? Gente, vamos achar a lista de presença. Está com você? Bonfim, já escrevi aqui. Bora achar essa lista de presença aí, porque alguém escondeu de Bolsonaro a lista de presença. Não, bora aí achar essa lista. Estava rodando. Boa tarde a todas e todos. Saudar aqui Ana Guedes, eu pedi a licença à mesa, que é da pasta de Direitos Humanos do PCdoB. Meu nome é Matheus dos Santos, eu sou da pasta de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores, na Executiva Estadual. A gente tem a felicidade de estar aqui. Eu acompanhei o documento da Comissão da Verdade, que fala sobre a ditadura civil-militar, que é importante, porque os meios de comunicação brasileiros, eles não falam sobre ditadura civil-militar. Isso é uma forma de provocar a ausência de debate sobre o tema. Quando a gente diz que a ditadura é só militar e eles nos rechaçam dizendo que a ditadura foi branda, é porque a gente está negando a questão econômica da ditadura civil-militar, e esse debate é muito importante para a gente buscar a consciência. E justamente falando de consciência e parabenizando a ação, eu quero fazer uma proposição. Existe mundialmente o Índice de Democracia, que é publicado por uma revista, The Economist. E a minha sugestão é que, principalmente, se possível, a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, ela faça esse índice de democracia para as instituições baianas. Ou seja, vamos medir o índice de democracia dessa gestão da Assembleia Legislativa, vamos medir o índice de democracia do Poder Executivo, vamos medir o índice de democracia da gestão executiva e da Câmara Municipal, dos diversos municípios, dos maiores municípios do estado da Bahia. Isso vai promover, nesse observatório, uma capacidade de medir de alguma forma e prestar conta dessa medição para a sociedade baiana, que nós temos ausência disso. A gente sabe, como já foi falado por João Dantas aqui, muito bem falado, do episódio da Polícia Militar na Assembleia, qualquer outra greve está sujeita a uma forte repressão violenta, ou até mesmo a organização de sociedade civil. Lembrando que, lógico que o desafio é muito grande, porque nós todos temos que estar muito engajados nessa situação. Além da perseguição que Lula sofreu e ele não quis se exilar em outro país, a gente tem uma ameaça para a UFBA, eu que sou estudante da UFBA, é uma ameaça real de que o próximo reitor nosso não seja nem da lista tríplice. Eles moderem de alguma forma e joguem isso no lixo. A gente tem que lembrar que a Procuradora-Geral da República, uma instituição judiciária, não foi a mais votada na lista tríplice do Ministério Público. E isso pode acontecer não só na UFBA, em todas as universidades. Isso é uma ameaça real de quem, até no documento que foi lido sobre esse lançamento do observatório, fala da perseguição aos organismos da sociedade civil, mas o presidente eleito, o Bolsonaro, ele fala que vai perseguir os direitos humanos, que não tem espaço para os direitos humanos. Isso é gravíssimo, ainda mais nesse momento que o mundo todo vive essa ascensão da extrema-direita. Muito obrigado e bons trabalhos, pode contar conosco também. Obrigado. Obrigada, Matheus. Neto. Boa tarde a todas e a todos.
Gostaria de começar falando o quão importante é esse momento que está sendo realizado essa audiência pública hoje, né? A gente vê aí de uma luta histórica do movimento estudantil dentro dessa universidade, pautando a perspectiva da construção do Observatório de Direitos Humanos, entendendo o quanto essa universidade não é uma bolha para fora da universidade, para fora do mundo. Então, grande parte das opressões e das construções sociais que violentam os nossos corpos também estão sendo reproduzidos dentro desse espaço. Então, por isso é importante criar um observatório que se preocupe em atender às demandas da vivência desse novo corpo estudantil que vem adentrando a universidade a partir dos últimos governos progressistas que a gente teve, que pautaram a perspectiva de universidade democrática, respeitando a pluralidade da nossa sociedade. Então, negros e negras entraram nesse espaço, mulheres entraram nesses espaços, LGBTs, indígenas entraram nesse espaço. Só que nossa construção de vida e de vivências na nossa sociedade é uma construção complicada. Nós somos extremamente criminalizados, marginalizados e mortos. Então, ocupar esse espaço é mais uma instância de contrapor a um sistema que é violento, a um sistema que é genocida, a um sistema que é racista, misógino, machista, LGBTfóbico. Então, pensar para dentro da universidade um espaço que defenda os direitos humanos, que defenda a universidade democrática, pensando na pluralidade da nossa sociedade, é muito importante, principalmente nos próximos períodos que iremos viver. Estamos aí com um governo que foi eleito, mas que ataca diretamente os direitos humanos, ataca essas populações e esse novo perfil universitário e não se preocupa com a nossa permanência, e não se preocupa, inclusive se contrapõe à organização do movimento estudantil que luta pelos direitos e pelo acesso à universidade de populações que historicamente são excluídas desse espaço. Então, o cara já deixou muito claro em entrevistas que ele deu o quanto ele se desagrada com a organização dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, dos diretórios centrais dos estudantes. E sendo representações dessas entidades, nós precisamos estar cada vez mais nos fortalecendo e buscando um movimento de unidade para disputar alguns espaços que, durante o processo de campanha e processos anteriores, estão nessa zona de conforto que a gente estava, a gente não disputou. O professor citou o processo da comunicação e o como a gente é apegado ao celular. Hoje eu entendo que o celular não é uma ferramenta onde coisas deliberativas poderão ser feitas, até porque a gente tem que pensar na perspectiva de segurança das nossas organizações e das pessoas que constroem os nossos movimentos. Mas eu acho que a comunicação, as redes sociais, a internet, são ferramentas de comunicação muito importantes e que precisamos disputar. E acho que essa eleição mostrou o quanto a gente não ocupa esses espaços, e que são espaços muito importantes e que, se bem utilizados, poderiam estar democratizando o acesso ao conhecimento e o acesso a saber, porque a gente sabe que as grandes mídias de massa não se preocupam com a democracia das notícias, não se preocupam com a democratização das vertentes do pensamento que elas expõem. Elas estão ali por uma lógica capitalista de lucro e de manutenção de poder. Então, a internet tem essa possibilidade. Hoje a gente vê diversos pensadores da juventude utilizando as redes sociais para estar debatendo diversos saberes, diversos conhecimentos e diversas perspectivas de verdades. Então, eu acho que a gente precisa começar a disputar mais alguns espaços que a gente acaba secundarizando, porque eles se mostraram no último período espaços muito importantes. Então, saldo o espaço, saldo a mesa, a todos presentes, e, mais uma vez, demarco a importância desse momento. Obrigado. Fizemos uma nova lista. Eu queria que alguém ficasse responsável pela lista. Gustavo, alguém aí, se puder, Leide. Por quê? Não sei onde foi parar a outra lista. Tem inscrito, estão inscritos Bonfim, Ana, Guedes e quem mais quiser. Tamo aí. Pessoal, boa tarde. Em tempos de muitas dificuldades acerca da defesa de algumas bandeiras, nós que carregamos e construímos entidades com as características e com os compromissos
que nós revelamos todo dia, é importante que nós sejamos permanentemente identificados. E eu falo do Nordeste de Amaralina, falo como trabalhador técnico administrativo da universidade, estou na condição de coordenador de comunicação da SUFBA Sindicato, e venho a este lançamento muito sentido e muito doído pelo que está acontecendo lá no bairro onde moro, no Nordeste de Amaralina. Cada vez mais eles vão fazer o que estão fazendo com populações periféricas, com a juventude negra da cidade, legitimados. E aí o professor João Augusto, ele tem uma razão quando busca se proteger desses mecanismos que ora facilita e ora também dificulta e facilita a nossa presença, como chegar a cada um de nós via rede. O que é que eu quero dizer, pessoal? Um observatório de direitos humanos na Universidade Federal da Bahia, lançado no dia de hoje, é um ato de ousadia. Mas na condição de técnico e parcela da comunidade universitária, é fundamental que nós criemos mecanismos de proteção para a comunidade universitária, para além dos muros da universidade, porque é um escudo poderoso para um técnico administrativo que mora na periferia, que está na mira permanentemente, esses senhores que têm promovido a morte, o extermínio da juventude, saber que nós não estamos sozinhos, que nós pertencemos a uma instituição que está acima de determinados comportamentos, de determinadas atitudes. Então, foi proposto aqui a criação, a absorção de um índice que mensure o grau de democracia entre nós. É fundamental também que o observatório crie uma ferramenta que identifique, que projete, que amplifique cada um dos segmentos da comunidade universitária. O aluno que é aluno na universidade, ele é aluno na universidade, mas ele mora na cidade. E as pessoas precisam saber com quem está se relacionando. Eu fico por aqui, a SUFBA vai participar com muita responsabilidade, porque participamos da Comissão de Memória e Verdade, professor Milton Santos, com a presença de Humberto Carvalho Bastos, em memória. Foi o último trabalho de Humberto, representando os técnicos administrativos na comissão. E foi muito importante, porque nós passamos a saber que, na primeira reunião do Conselho Universitário, o Conselho Universitário cantou em alto e bom som: a gente precisa demitir Isidório, porque Isidório é um negro, comunista, perigoso. E eu me vejo na condição de Isidório. Todos nós seremos Isidórios, porque algumas contradições também já afloram, pessoal. Assim como a Rede Globo fez o que fez, o presidente legítimo, que é o presidente eleito, ele já começa a colocar em pratos limpos o papel que a rede jogou. Essas contradições nos favorecem, nos interessam, e com certeza nós voltaremos o mais rápido possível, porque vai ficar tudo muito claro. A luta de classes vai se exacerbar, e nós haveremos de falar a verdade. Trabalhadores, vocês querem um Brasil com direitos humanos, com Ministério do Trabalho, ou sem Ministério do Trabalho, com Ministério do Patrão,
com proteções ou não. E com certeza nós conseguiremos mudar esse quadro, pessoal. Vamos juntos. Ana, registrar o quanto é importante sua presença aqui também com a gente. É assim mesmo, eu também não enxergo de longe. Bem, boa tarde a todos, João, Marilúcia, velhos companheiros aí de muitas histórias, né, Marilúcia? Tem alguns mais jovens que eu conheço aqui também. Eu sou Ana Guedes, eu vim com minha irmã Lúcia Guedes representar o Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia. Nós recebemos o convite e achamos que é uma iniciativa profundamente procedente, principalmente nesse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. A Universidade Federal da Bahia, um organismo assim de respeito, né, de respeitada, um lugar do saber, tomar essa iniciativa, isso é uma coisa muito importante. A gente considerou, né? E nós viemos aqui para somar, para discutir. A gente não tem muita força no Grupo Tortura Nunca Mais. Somos assim um grupo de pessoas idosas, todos remanescentes da época da ditadura militar, com alguns jovens que estão por lá e tal. E a gente faz, né? O presidente é Joviniano Neto, que é até da PUB, né? Grande companheiro também. Enfim, e a gente está vivendo assim uma semana muito emblemática, porque na segunda-feira foi o aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje completa-se, eu me lembro, claro, eu era estudante na época, 50 anos da decretação e da execução do AI-5, que foi o golpe dentro do golpe. Então, é uma semana mesmo assim propícia para a gente estar discutindo. E a situação política do Brasil, então, todo mundo que conhece não precisa falar. Então, essa iniciativa ela é muito importante. A gente vai ter que constituir uma grande resistência no Brasil. A gente está vendo um grande retrocesso, mas um retrocesso que nós não temos condições ainda de avaliar o quanto, porque ainda não foi devidamente implantado. Mas o que se avizinha já dá para perceber, né? E ter isso, né, esse Observatório de Direitos Humanos dentro da estrutura da UFBA fortalece muito a luta pelos direitos humanos. Porque a gente tem pequenas organizações como o Grupo Tortura Nunca Mais, a gente não tem muita força, mas se a gente fizer parcerias, se a gente se juntar, fizer atividades conjuntas, coisas que dê visibilidade, coisas que apareçam, enfim, até a ação junto à justiça, né? Essa comissão também ali de Memória, Verdade e Reparação e Justiça, né, que deveria ter, mas a gente tem uma lei de anistia que não pune os torturadores da época da ditadura, é fundamental a memória. A memória é fundamental e a gente trabalha um pouco com isso lá no Grupo Tortura Nunca Mais, mas a gente tem muita dificuldade. Então, não vou me alongar, eu vim mesmo para saudar, a gente está aí, Marilúcia, Ivan, os demais companheiros, a gente quer participar disso junto com vocês, e a gente sempre está se encontrando nas questões aqui, e é isso, eu não vou falar muito mais, porque todo mundo aqui sabe das coisas, pouca gente, mas assim, representativo, porque são representantes, né, de organizações. Então, vamos para frente, a gente está aí, vai participar, conte conosco, então. Boa tarde. Não tem mais até agora nenhum inscrito. Alguém ainda quer se colocar? E é importante salientar isso, né, que é uma plenária que parece estar esvaziada, mas é uma plenária com representações, né? Então, a gente tem aqui representações de grupos, de entidades institucionais. Tem mais de 12 representações de 12 entidades aqui, acho que é significativo, né? E aí está aberta as inscrições ainda temos um tempinho. Ellen. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu me chamo Ellen Coutinho, sou egressa aqui dessa universidade, formei em Economia aqui pela Universidade Federal da Bahia e atualmente eu sou assessora da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia. E vim até aqui apenas para fazer uma saudação a esse movimento de abertura, esse movimento de lançamento do Observatório de Direitos Humanos da universidade. O presidente Marcelino Galo, que é o deputado estadual, foi convidado pelo DCE da UFBA para estar aqui, mas o Marcelino está retornando agora de um congresso internacional sobre agrotóxicos
que é outro tema que a gente toca, que é importante, e ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Nós não podíamos deixar de estar aqui para fazer uma saudação a essa universidade que tem feito movimentos tão importantes nesse último período, sempre fez movimentos importantes para o Estado da Bahia, e nesse último período fez um movimento ainda mais importante de defender a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento, a liberdade da universidade, de defender os direitos humanos, e o lançamento desse observatório é algo que não poderia passar desapercebido pelaquela casa. Então, nós levaremos um informe na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos. Estamos aqui para nos colocar à disposição e deixar lá a nossa Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa à disposição de todos vocês. Tá bom? Um abraço. Obrigada. Mais inscritas e inscritos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Então, vou voltar aqui para as considerações da mesa. A gente anotou as propostas que foram colocadas. E antes de passar para a mesa, eu só queria colocar que Gustavo está cuidando da lista. Assinem todas e todos. Passaram cerca de 40 pessoas por aqui hoje, né? Estou aqui contando, sou de humanas, mas estou contando. Acho que foi importante. E lembrar que no dia 21 de dezembro, a gente vai fazer a entrega oficial da documentação, né, que a gente produziu para a reitoria, em conjunto com a relatoria do que a gente debateu aqui hoje também. Né? Daqui também vai gerar um documento que vai ser entregue no dia 21, às 18 horas, e convidar todas e todos aqui para virem aqui para a reitoria da UFBA nesse dia, para esse ato de entrega, que vai ser um ato histórico para a gente. Terminar? Tá bom. Bom, gente, foi muito ouvir atentamente as falas. Uma fala que eu fiz no início, quer dizer, a minha única fala, logo no início eu falei sobre a questão do celular. De fato, eu fico muito intrigado com essa história de eu estar falando e as pessoas vendo um celular. Eu fico chateado com isso. Mas eu vejo que não tem jeito, né? As pessoas têm lá outros compromissos, etc. Não é que eu seja reacionário, não. Eu não uso por uma opção pessoal. Agora, eu considero que são ferramentas importantíssimas. Eu sou professor de engenharia, fui professor de engenharia, e eu comecei engenharia tentando usar o máximo das memórias dos computadores. Nosso desafio era pegar um computador e esgotar a memória. Então, não era como hoje, que você tem à vontade, memória e tal. Então, a gente, naquele tempo, tinha um computador de 10K, né? O que são 10 mil, né, bits, que hoje qualquer maquininha de somar tem. Então, a gente usava isso para fazer estrutura de engenharia. Então, eu não sou reacionário. Agora, eu acho o seguinte, que nós temos que debruçar sobre isso, porque a cada vez que a coisa vai passando, vai se descobrindo uma ferramenta mais capaz de interferir nas decisões políticas. Hoje já há um cara chamado Steve Bannon, americano, que diz na Europa claramente. As manifestações na França, ele influenciou. A eleição no Brasil, ele influenciou. A eleição nos Estados Unidos, a eleição na questão do Brexit. Então já estava ficando uma coisa normal, essa turma toda da direita, financiada principalmente pelos irmãos Koch, 2 irmãos da direita dos Estados Unidos, que estão interferindo fortemente na questão da consciência das pessoas. Você se imagina o que é você chegar no interior, uma pessoa com um celular, um senhor, pegar um celular daquele e ter um WhatsApp, ter uma comunidade de WhatsApp em torno dele. Aquilo para ele é a quebra do isolamento. Ele deixou de ser um indivíduo isolado porque ele tem aquela coisa dali. Aquilo para ele ali é uma sustentação muito grande. E hoje, com a situação que nós temos nas cidades, principalmente, que as pessoas não saem mais da cidade, o lazer se concentra na televisão e no celular, aquilo para ele ali é a verdade. Então, ele pega qualquer mensagem daquela, trata como uma verdade. Antigamente, a gente dizia assim, deu no jornal. Deu no jornal é o que significa é verdade. E o que é o jornal? O jornal é exatamente o instrumento dos setores opressores de quase todo mundo. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, passar por isso sem fazer uma crítica. Então, significa o seguinte, que todo dia de noite seria assim, o que eu fiz hoje usando minhas redes sociais? Será que eu contribuí ou não contribuí para a disseminação daquilo que eu não quero que aconteça? Entendeu? Então, é nesse sentido só que eu estou querendo dizer. Que isso não passe como uma coisa absolutamente normal. Não é reacionário quem diz que celular não presta. É reacionário quem diz que rede social não deve ser prioridade. Eu simplesmente uso elas também. Não tenho dúvida. Agora, uso com muito critério. Uso para exatamente fazer um trabalho numa perspectiva que eu considero adequada do ponto de vista político. Faça a crítica, entendeu? Eu quero lembrar outra coisa aqui, que foi ventilado durante as falas, é sobre a questão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, direitos humanos, que chama direitos do homem. Hoje seria do homem e da mulher, né? Mas o fato é que essa declaração é uma declaração centrada no indivíduo.
É bom a gente chamar a atenção disso. Não é uma coisa vaga, é declaração, né, de direitos humanos, é o direitos do homem. Significa que o elemento central é o seu indivíduo, é o ser humano. E esse direito é um direito extremamente amplo. Por exemplo, o direito trabalhista é um direito também. Os direitos sociais, os direitos individuais. Essa questão, por exemplo, do corpo, que a gente está falando aqui, o Zé Celso Martinez Corrêa saiu hoje com uma coisa interessantíssima, né, dizendo que esse governo Bolsonaro está identificando que é um governo contra o corpo. Quer dizer, é um aspecto de uma pessoa de uma sensibilidade muito grande, um grande artista, que pegou um aspecto que eu acho que deve ser trabalhado bastante, porque pega muito a questão do direito individual. Quer dizer, cada indivíduo tem que estar nessa luta. Então, quando a gente fala, o coletivo é importante, mas não é só no sentido coletivo, é no sentido individual também. Então, essa coisa centrada no indivíduo é fundamental. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: eu não vi na hora que você falou nos objetivos aí do observatório, talvez eu tenha passado, porque é muito pouco provável que você não tenha colocado, mas a abertura para a interação desse organismo com outros organismos de direitos humanos, a nível local e a nível nacional, entendeu? Explicitada nos objetivos. Mas aí eu penso, por exemplo, que o reitor deve levar essa proposta para a Andifes, para que se generalize esses fóruns nas universidades brasileiras, entendeu? E institutos também, né? Eu acho que seria uma coisa muito importante se uma Andifes sair com uma proposta dessa, de que todas as universidades criem observatórios desse tipo. Muito obrigado. Vou ficar aqui para o próximo evento, que vai ser muito importante também. Eu gostaria de fazer alguns comentários breves sobre essa questão que o João Dantas levantou, né, das fake news, o problema da criminalização do MST e MTST, todo esse clima que a gente está vivendo. Eu gostaria de lembrar que existe um trabalho que está sendo veiculado pelo grupo dos jornalistas livres, saiu há uns 15 dias também uma matéria na Folha de São Paulo, sobre os grandes vazios informacionais que a gente tem ainda no país, pensando em termos de... Existe um mapa, onde você tem, dentro desse mapa, lugares de vazio, onde a informação não chega quase que de jeito nenhum, porque não existe como a internet chegar lá, há apenas uma possibilidade de repetição das TVs, né, em horários reduzidos. E é um mapa muito interessante que eu sugiro que vocês deem uma olhada para a gente pensar em termos de... Quando a gente pensar em termos de comunicação, pensar também nessa questão de como chegar até essas áreas, esses espaços de vazios informacionais que não são tão pequenos quanto a gente normalmente pensa. Eu queria observar também... achei muito interessante a proposta do Matheus sobre essa utilização de um índice de democracia para as instituições do Estado, uma incorporação disso, uma medição disso dentro do observatório nosso, né? Sobre a fala de Neto, de fato, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava falando dos direitos humanos e dos números de mortos desaparecidos no tempo da ditadura e tal, eu estava pensando, enquanto a cultura da morte, a cultura do autoritarismo, com a criação, inclusive, das polícias militares, etc., se espraiou para dentro da estrutura toda da sociedade e dos organismos de controle da violência chamados do país, e como isso resulta num número absurdo de 60 mil mortes, principalmente de jovens, e principalmente de jovens negros e negras, mais homens que mulheres, por ano neste país. É uma coisa, é uma estatística de guerra, né? Isso. Nesse sentido, a proposta do Neto, né, de pensar o espaço do observatório também para além, né, para dentro da universidade, mas para além do que são apenas da comunidade universitária, que eu acho que foi um ponto destacado aqui por Leide,
é uma questão, a gente sim, penso que a gente deve ressaltar isso dentro do documento final, acho isso importante. Bonfim também pensa esse observatório como algo que lança a possibilidade de um certo mecanismo de proteção para a comunidade universitária como um todo, né, para além dos campi da própria UFBA, né, um espaço que se espraia para a cidade pela identificação das pessoas como membros dessa grande comunidade. Eu sempre acho que a ideia que vem sendo discutida há muitos meses aqui dentro da reitoria, da criação do UFBA Card, ele tem um pouco também, essa discussão tem também um pouco esse sentido, né, de uma identidade nossa ligada a uma estrutura e uma instituição que está disposta a dizer, nós estamos protegendo também nossa comunidade para além de toda a discussão sobre a violência da sociedade como um todo. Acho interessante isso. E, assim, eu queria... Me chama muita atenção quando a gente está discutindo a situação em que estamos hoje, com quanto nós vamos ter que resistir, me chama muita atenção o tanto de apoio que até este momento este governo, que ainda nem se instalou, vem obtendo na sociedade brasileira, segundo as pesquisas recentes que têm sido publicadas. Saiu hoje o resultado de uma pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje, que mostra que a maioria dos eleitores está otimista com o futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O levantamento feito de 29 de novembro a 2 de dezembro em 127 municípios, com 2.000 eleitores, com 16 anos ou mais, mostra que 64% dos eleitores responderam ter boas ou ótimas expectativas sobre a nova gestão. Os que têm expectativas ruins ou péssimas, nós, somos apenas, por enquanto, 14% desse total, segundo a pesquisa Ibope. E quando a pergunta feita aos entrevistados é sobre se Bolsonaro está no caminho certo ou errado, os resultados espantosos foram que 75% dos brasileiros, representados por essa amostra, acham que Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo. Ou seja, o nosso trabalho de resistência vai ter que ser extenso, profundo e prolongado, pelo visto. E eu queria, por último, eu não tinha visto que a Ana Guedes estava ali, né? A Ana Guedes era além de ser uma companheira assim final dos anos 60, ela também tem uma certa responsabilidade na minha volta aqui para a UFBA em 2016, porque ela estava na comissão da anistia quando botou o meu processo para ser julgado lá de qualquer jeito. E então é um prazer receber a Ana Guedes aqui como representante do Tortura Nunca Mais, e a sua ideia de que ouvi-la falar sobre a comissão, o Grupo Tortura Nunca Mais, está também ao lado dessa ideia de formação do observatório aqui da UFBA. E agradecer também a Ellen Coutinho, que traz a palavra da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia. Tá. Eu queria dizer para vocês que, embora realmente a gente tenha pouca gente, é de uma imensa satisfação ver bastante representação aqui nessa discussão, que vai consolidar o regimento que será entregue ao reitor e para as devidas providências de formalização e discussão já no âmbito das estruturas da Universidade Federal da Bahia para a formação do observatório. Muito obrigada. Vou falar só uma besteirinha aqui sobre o que Maria Lúcia falou sobre a pesquisa, né? A pesquisa eu não tinha visto, mas ela foi feita até o dia 2 de dezembro, né? Só 2 de dezembro. Depois daí foi que surgiu esse episódio todo absurdo do Bolsonaro, né? Que continua usando a expressão de que ele vai fazer um governo para os humanos direitos, né? Não para os direitos humanos.
Será que agora, depois desse episódio, o Bolsonaro ainda se considera um humano de direito? Bem, então, enquanto comissão, né, de aprofundamento, né, formada, a gente vem debatendo, né, nesses últimos meses, né, como o observatório ele tem que ser realmente um espaço e um canal além da proposta, né, da comissão. Não é nem além da proposta, né, mas pensando que, às vezes, ao falar de memória, verdade e justiça ou ditadura civil-militar, a gente está se limitando apenas às pessoas anistiadas, né, a presos políticos, etc. Mas uma das coisas que a gente vem debatendo muito dentro desse espaço é justamente como a violação dos direitos humanos ela acontece para além do que é conhecido, do que é legalmente formulado. A gente sabe que, enquanto ciência da informação, né, eu acho que o que Matheus trouxe é extremamente importante, a gente trata muito de índice, porque a gente entende que se a informação ela não é disseminada em relação a índice, eu não tenho como constituir política para que eu possa tentar resolver o problema. E o que a gente sabe é que os dados são mascarados a todo momento. A gente não tem os reais impactos de quanto, por exemplo, jovens negros são assassinados. A gente sabe que é o que divulga o mapa da violência, só que o mapa da violência também é baseado em dados oficiais, certo? A gente sabe que tem milhares de dados extraoficiais, milhares de Joãos, Marias e outras pessoas que não são incluídas nesses dados. E como a criação de um espaço como esse, em apoio, né, com outras instâncias, ele talvez possa propiciar que essas outras histórias, que nem sempre são levadas em consideração na hora de realizar a denúncia, por justamente não serem consideradas importantes ou menos importantes, porque ainda tem isso, né, a relevância da violação, o que é violação, o que não é violação. E como algumas pessoas aqui colocaram, os direitos humanos vai além, né, da violência física, da agressão, da tortura, ele está para a negação do seu direito como pessoa, né, como indivíduo, parte de uma sociedade. Então, acho que a gente entende que um espaço como esse, ele tem, sim, a responsabilidade de ser um lugar que vai contrapor esse sistema opressor, né, que, além de perseguir pessoas, né, por suas diferenças ideológicas ou diferenças políticas, elas também perseguem pessoas por serem diferentes dos demais. A discussão sobre corpos, por exemplo, eu, inclusive, estou no observatório hoje por conta dos meus trabalhos como aluna, extensão e agora como professora na área de gênero e relações étnico-raciais. Então, acho que Bruna pode até falar um pouquinho mais sobre isso, como a gente entende que esse debate, principalmente do que vocês vêm discorrendo aqui sobre a atual conjuntura política, ela tem um marcador social bem forte, né? Ela está marcada para as pessoas pobres, pessoas negras, mulheres, LGBTs. Eu acho que esse é um espaço de configuração que a gente entende que vão ser atacadas principalmente. Podem não ser atacadas não necessariamente por expressarem sua opinião, mas por apenas serem quem são. Então, um espaço como esse tenta minimamente garantir que essas histórias elas não sejam reproduzidas. E além dos muros da universidade, eu acho que foi uma das pautas que a gente mais debateu, sabe, dentro da comissão de aperfeiçoamento. Se a gente colocava comunidade UFBA ou colocava comunidade em geral, eu acho que isso aqui é um espaço até para trazer isso para vocês, como esse debate foi difícil para a gente. Até por não entender qual era o tamanho do nosso grupo de trabalho, como é que a gente vai lidar com isso. A gente tem uma demanda enorme de trabalho, que são os documentos oriundos da comissão, né, Milton Santos de Memória e Verdade, mais as denúncias que a gente acredita que a ouvidoria já tenha, né, para a gente acompanhar, os novos trabalhos, pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente não tinha muita dimensão disso. Só que se tem uma pauta que a gente debate é que não pode
para a pessoa da universidade, é para a pessoa. Né? E a gente sabe que a maioria dos alunos, e eu digo também pessoas dentro da universidade, não, principalmente discentes, está inserida em comunidades, e comunidades extremamente periféricas, né? Pessoas que se consideram em eminente risco, né, para a sociedade por terem seus direitos extremamente, não só negados, mas a sua pessoa, né, violada. Então, eu espero que, enquanto comissão, os discursos que foram colocados aqui, Bruna também ressaltou, as representações, elas realmente estejam próximas nos debates e em como a gente vai trabalhar dentro desse observatório, porque sozinha, a UFBA também não consegue, né? Enquanto instituição, ela também não consegue. Ela precisa da parceria da comunidade, ela precisa da parceria de outras instituições, e eu acho que é isso também que a gente quer propor com a criação do fórum, um espaço dialógico, propositivo, em que a gente possa estar sempre renovando os nossos objetivos, os nossos princípios e as nossas práticas também. Eu não vou me alongar mais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos, né? A mesa já se colocou aqui de maneira importante, e eu queria agradecer o apoio das entidades que estão aqui, né? Como a professora Lady Kleber acabou de falar, né? É importante que o observatório dialogue, né, com essas entidades, e sentimos aqui nesse momento que vocês estão nos apoiando, né? Isso é muito importante para que nós juntos podemos resistir ao que vem pela frente, que não é pouca coisa não, é muita coisa mesmo, né? E no momento é só isso, eu vou passar a palavra para a Bruna, que vai passar a palavra para Ícaro, que acabou de chegar. Gente, são 4h33 e a gente tem um teto, né, para finalizar essa atividade. O Ícaro, que é diretor de Direitos Humanos do DCE, chegou, né, antes tarde do que nunca, e eu vou passar para ele fazer as considerações, porque Ícaro foi parte importante também desse processo de articulação do observatório aí, a parte de Direitos Humanos, o DCE. Dê suas considerações. Quem não assinou a lista, eu peço encarecidamente que assine aqui na mesa, tá comigo, e não vão embora para a gente tirar uma foto final, todo mundo, tá? Então, primeiro, boa tarde a todos e todos. Saudar aqui a mesa. Pedir desculpa pelo atraso. E o mais engraçado é que hoje eu fui fazer uma coisa que foi punk, que é o juramento à bandeira, né? Que é importante, a gente sente orgulho do nosso Brasil, da soberania nacional, mas numa data de descomemoração, né? De 64. E o Observatório de Direitos Humanos tem como um dos pilares a busca do direito à memória, a busca do direito à verdade, direito à justiça, da gente entender o que foi o nosso passado para a gente conseguir produzir narrativas de afronta a essa estrutura de classe, de raça, essa estrutura machista, racista, LGBTfóbica que ao todo tempo nos mata, nos silencia, nos encarcera. Esse observatório, enquanto coordenador de Direitos Humanos do DCE, foi muito importante perceber o DA de Arquivo, o ICI, a UEB, a reitoria, a SUFBA aqui presente, Ellen ali representando a Comissão de Direitos Humanos da ALBA e as outras pessoas que estiveram aqui presentes ao decorrer de toda a audiência pública, porque é uma questão mesmo de nós, de todos nós, e fala especificamente das nossas vidas, né? Da vida de todos os seres humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala das mulheres, a gente fala das negras e negros, a gente fala dos indígenas, quilombolas, LGBTs. E a gente precisa ter a consciência de que a construção e a criação desse observatório é uma vitória para a nossa universidade. Em um ano de muitos retrocessos, em um ano de muitas violências, inclusive dentro da universidade, a citar o caso lá de medicina veterinária, né, que um garoto, um menino, um homem que deve ser responsabilizado pelos seus atos, ameaçou mulheres petistas, mulheres de esquerda, mulheres pissolistas, através de um áudio no WhatsApp.
Ou outros casos, como a própria violência que a população negra sofre dentro dessa universidade diariamente, que as mulheres sofrem dentro dessa universidade diariamente. E entender que a universidade ela tem que ter esse compromisso de dialogar com a sociedade, porque nós fazemos parte da sociedade, e aproveitar os espaços de poder que nós temos, aproveitar a estrutura de ensino, pesquisa e extensão que nós temos para fazer revolução, para fazer a diferença. Então, eu acho que, nas considerações finais, consegui chegar, foi uma demora aquele juramento, repeti 4 vezes o hino nacional, mas consegui chegar aqui, e é isso. Espero que os meus ancestrais, os nossos ancestrais, os orixás e todas as fés consigam colocar caminho e a construção dessa luta que é a criação do Observatório de Direitos Humanos. Que a gente possa lembrar daqueles que já foram para a gente construir um novo futuro, tanto para a nossa universidade quanto para o Brasil. 2019 não corresponderá um ano de medo, e sim um ano de resistência, de luta e de existência. É isso. Obrigada, gente. E para encerrar, eu queria colocar que em 2019 teremos com certeza aí um Observatório de Direitos Humanos na nossa universidade, para que nunca se esqueça, que nunca mais aconteça, né? Obrigada. Vem todo mundo aqui para frente para a gente tirar uma foto agora. E quem não assinou a lista de presença, por favor, assinem.